Leitinho levando leitinho. Porra, meu. Nossa. Sem comentários. Eles atingiram outro nível. E nessa semana estreou na plataforma do Amazon Prime o último episódio da terceira temporada de The Boys. Com aquele tomzinho zombeteiro pra escandalizar mesmo e uma promessa de um rival à altura do Capitão Pátria. Será que deu boa? Então fica comigo nesse vídeo pra falarmos um pouco mais. Simbora! Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Júnior Cravador, esse é o meu canal onde vamos falar de séries, filmes e livros. Se é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que saírem daqui pra frente. E se gostar do vídeo, já deixa aquele like, compartilha com os amigos e conhecidos que também gostam de séries de super-heróis, The Boys, DC, Marvel, enfim, tem muito conteúdo aqui no canal, dá uma conferida aí, vou deixar uns links na descrição. E aquele aviso, o vídeo vai conter spoilers, então se você ainda não assistiu, siga por conta e risco, certo? Gente, essa temporada já começou daquele jeito, né? A cena lá do carinha, que é pra ser o Homem-Formiga da vez, o Cupim, foi absurda. Típica cena naquele jeitinho The Boys. E a gente viu que teve um salto temporal de mais ou menos um ano da temporada anterior pra essa. Então as coisas começaram mais calmas, com eles vivendo suas vidinhas, o Billy e companhia fazendo o controle dos supers, o Huey trabalhando com a senadora Newman, o Seth naquele clima tapete vermelho, lançando filme, não sei o que. E eles fizeram uma referenciazinha ao Snyder Cut, como a gente já bem sabia que ia ter. E só eu ri, foi muito boa. Bom, mas vamos comentar de cada um dos personagens e seus dramas individuais ao longo desses novos episódios. Começando pelos meus personagens favoritos, o Leitinho, o Francês e a Químico. E assim, o Francês e a Químico tiveram um enredo mais à parte da trama principal nessa temporada, com relação aos demais. E vimos que ele reencontrou uma antiga conhecida, uma traficante, a qual já trabalhou, a Nina, e isso levou até o local onde o Soldier Boy estava sendo mantido preso na Rússia. E aí vimos também o Francês pagando por uma dívida que era do Billy, no fim das contas. E sério, eu fiquei assim com medo que acontecesse alguma coisa com ele, até o momento que ele estava preparando o gás lá no fim e levou uns tiros, tomou um na perna. Pensei, só falta essa, algum atingir ele em cheio e acontecer algo ruim aí, a gente dá tchau pro Francês. Mas por sorte tá tudo bem. E também outro ponto que eu achei que essa Nina parecia que ia ter mais resoluções sobre ela nessa temporada. Foi dada mais uma pincelada e ficou em aberto o que essa personagem tem a oferecer. Provavelmente a gente vai ver muito mais dela na próxima temporada, até pra ela ter um maior significado. E já a Químico, a gente viu que ela perdeu os poderes ao ser atingida pelo Soldier Boy. De certa forma foi bom para ela se autoconhecer, ter maior compreensão nesse dilema de ser ou não ser um monstro, que era algo que ela vinha se questionando desde o início do seriado, e aqui ela percebeu que não são os poderes que a definem como um monstro, e que não precisa se sentir assim. Então foi bem legal, toda essa autodescoberta para ela foi importante, era um ponto necessário que ela tinha que passar por isso. Só achei que os dois estavam assim bem distante do resto. Enfim, mas não teve problema algum. E também tivemos o primeiro beijo desse casal aí, finalmente, e aí ela falou pra ele que eles são mais do que isso, que ele é a sua família, e foi bem bonitinho, eles são aquele amor mais singelo, adoro esse casal. Enfim, torço pra que eles fiquem bem, mesmo que tenham decidido ficar na equipe, que esse não foi realmente o último trabalho. Já Leitinho aqui ele estava mais sombrio, com uma carga mais dramática, devido a sua história familiar, o passado trágico envolvendo o Soldier Boy e todo o seu desejo de vingança. Eu acho esse personagem sempre muito coerente, mantém o equilíbrio no grupo, ele sempre avalia bem a situação e tem bastante empatia e quer lutar de forma honrosa. O Leitinho é aquele tipo de personagem que você pode confiar, ao contrário do Billy, que ficam as dúvidas. Eu assim não sou o maior fã do Billy, acho ele bem egoísta em muitos momentos. Da primeira temporada pra cá, essa visão só se intensifica. E o Leitinho vem justamente pra confrontar, se colocar entre essas decisões muitas vezes radicais do Billy, que é quem os lidera. E nessa terceira temporada, pela primeira vez, vimos o Leitinho perdendo parte do seu controle. O assunto Soldier Boy mexe com ele, desestabiliza. E eu temi que ele quisesse se vingar e acabasse pagando, tivesse algum tipo de consequência intensa. Mas por sorte sempre tinha alguém por perto e o freava. Até o Billy serviu muito para isso. E falando do Soldier Boy, que foi o grande nome nesse novo ano de produção, conferimos o passado desse herói e a sua equipe que antecedeu os 7, e esse grupo odiava, ele era bastante autoritário, não era uma figura assim muito querida, é visível
pelo modo como o Black Noir ou a Condessa Escarlate se referem a ele, e foi justamente essa equipe que tramou para tirá-lo do jogo, por isso sua sede de vingança. E o Jensen tá muito bem no papel, passou aquele ar de autoridade, mas também parecia que ele poderia trazer algum tipo de redenção, e ao mesmo tempo ele sabia ser bem escrotinho. E com esse personagem tivemos algumas revelações, como a origem do Capitão. Ele ser seu pai foi tipo, uau! Aquele plot twist. Mas isso desestabilizou o planinho ali da galera pra acabar com o Capitão Pátria. Plano esse que já era bem frouxo. Qualquer um via que ia dar merda em algum momento. E outra questão é isso do Soldier Boy tirar os poderes de quem ele atinge. É algo que dá pra ver que vai ser abordado mais a fundo aí pra frente e acabará servindo de auxílio pro pessoal. O antídoto que todos aguardavam pra derrubar o inimigo. Tirar o Capitão Pátria esse pedestal que ele se colocou. E já que toquei no nome do homem, vamos falar dele. Vimos que ninguém mais o controla, cada vez mais abusivo, cada vez mais confortável em mostrar esse seu ladinho, ao perceber que tem um grande público que aprova essas suas falas. Ele usa muito aquele discurso, eu vou contar a verdade pra vocês, apesar de que não querem que eu fale, essa é minha missão. Tem que ser verdadeiro, usando o nome de Deus pra tudo. Enfim, aquele típico caso, né? Ele é a personificação de todo esse mal, toda essa sujeirada. E ele abusou bastante do seu poder nessa temporada. Por exemplo, quando ele matou o Black Noir sem dó nem piedade, ameaçou a Maeve e ainda disse que queria ter filhos com ela e só precisava dos seus genes. Tacou terror mesmo. E o engraçado é que a imagem é a sua maior preocupação. Então a gente vê que o poder das redes sociais, da grande mídia, exerce grande influência sobre si. Até por isso a Anne lá naquele momento do elevador, quando ela invadiu a torre, conseguiu sair, porque estava filmando. E a gente também viu que ele tá numa grande luta interna para acabar de vez com esse seu lado humano. A cena do espelho estabeleceu muito disso. E também tem todo o lance da família, a sua carência de atenção. Afinal, ele foi criado num laboratório, sente falta de uma figura materna e paterna. E apesar de ter esse jeito questionável, ele tenta ter o Ryan por perto, mesmo que seu jeito de criação seja assim bem duvidoso. E ao longo dos episódios vimos tudo isso dos seguidores fanáticos crescendo, os tão bem conhecidos cidadãos de bem, como o padrasto da filha do Leitinho, que criam fake news, teorias da conspiração e que aplaudem cenas como aquela do Capitão Pátria cometendo um ato de violência tão escancarado. E o mais absurdo, assustador pra gente que tá assistindo, é que isso na série é só um reflexo do que nós vemos na nossa própria sociedade. Aqui no Brasil, por exemplo, é muito nítido esse tipo de comportamento de certos apoiadores aí, esse discurso conservador que promove o ódio, a intolerância e que usa o nome de Deus, a religião, todo esse papo de patriotismo. Enfim, só dá um desespero, né? E a carinha do Ryan lá no final, parece que o Pia até gostou daquilo. E fica o questionamento, será que teremos um novo Capitãozinho Pátria vindo por aí? Tomar até uma água aqui, cansei de falar. Simbora. Pronto, retornamos. E sobre o Billy Bruto, vimos um comportamento mais explosivo. Ele começou a usar o composto V24, aquele verdinho, que atribui poderes temporários para quem o ingere. E isso exacerba seu lado agressivo. Ele usa a todo momento o discurso estou nivelando o jogo, principalmente quando o Leitinho confronta, e nos é revelado que o composto V24 foi criado para uso militar, sempre vem nesse contexto político, numa tentativa de obter maior controle das armas, ou seja, supers temporários, enfim. E o Billy, assim, é um personagem difícil de lidar, não adianta, ele sabe ser lazarento quando quer, tem um jeito próprio de agir, que pode ser bem questionável, e vimos mais do seu passado e a culpa que ele sente pela morte do irmão, e mostrou mais do comportamento de ódio gratuito que seu pai distribuía, e é perceptível reflexos disso nele, reproduzindo o comportamento, claro, num contexto diferente. Enfim, mas é um personagem difícil de lidar, não tem outra palavra. Ele, o Capitão Pátria, é aquilo, dá-me forças. Ele foi péssimo com o Ryan naquele momento, como eu disse, aquelas coisas, foi muito escroto, não mediu suas palavras, e no fim as consequências vieram com o Pia ficando ao lado
do capitão. E além disso, ele teve que enfrentar as consequências do uso desenfreado do composto. Agora seu tempo de vida está bem limitado. E não sei vocês, mas eu tenho a impressão que o Billy, no fim das contas, vai acabar se sacrificando. Seja pelo Hywin ou pelo Ryan, porque ele apresenta um sentimento paterno pelo Pia. Daquele jeito, mas apresenta. Assim como com o Hywin, mesmo que seja uma ação mais grotesca. E já pulando pro Hywin, vimos que ele estava gostando mais dos poderes temporários do que deveria. É algo viciante para eles. E até entendemos, porque bateu aquela desilusão. É aquilo de eu estar lutando e achando que tá no caminho certo. E que tem pessoas corretas a quem acreditar. E de repente percebe que não, tá se iludindo. E aí vem forte aquele desespero, aquela sensação de fracasso. E achar um atalho muitas vezes pode ser tentador. E foi o que o Hywin fez, assim como o Billy. E acaba que eles se tornaram um pouco daquilo que eles tanto criticavam, ou até mesmo que os levou a entrar nessa luta. E achei bem condizente o Leitinho discordar, não esperava menos dele. Claro que por isso o Billy o excluiu dos próximos passos. Então deu pra ver um pouco do rompimento dessa equipe nessa temporada. A quebra de sintonia e companheirismo quando a coisa apertou. Aí o poder do Hywin, que saco aquilo da roupa, né? Toda hora perdendo. Ninguém merece. E também sobre o fim ali, vimos que apesar de ele não estar ao lado da Annie ao longo dos episódios, ele escolheu dar forças a ela, ligando as luzes naquele momento de precisão, auxiliando e não querendo salvá-la pra provar algo pra si, pra não se sentir inútil, enfim. Foi legal. E já a Annie tá cada vez se tornando mais confiante, cada vez mais forte. Aqui ela tentou criar uma resistência contra o capitão, se tornou a co-capitã do time dos 7. E ela de casal com ele foi assim, absurdamente inimaginável. Sério. E a gente vê como ela acaba entrando no jogo, fazendo coisas que ela não quer. E isso já é uma característica desde pequena, sendo obrigada a fazer o que lhe mandavam e psicologicamente vai abalando. Ainda mais quando ela se vê cada vez mais sozinha no meio de toda aquela sujeira, no meio de toda aquela fraude, todas aquelas enganações. E tivemos a entrada do Supersônico, seu ex, o qual achei que teria mais papel, mas não aconteceu. E ele veio como um apoio no momento que o Hywin deixou a desejar. E a Annie representa cada vez mais aquele espírito de heroína singelo, possui maior senso de heroísmo, no real sentido da palavra. E foi muito da hora ela jogar real mesmo pra todo mundo sobre a empresa, sobre o capitão. E claro que ele tentou desvalidar tudo que ela disse. E seus seguidores criaram inúmeras fake news sobre ela estar envolvida em várias coisas, vários complôs, tráfico de crianças, bem aquele tipinho de informação, verdade, vi no zap, que aquele tio te amando. E no fim ela entra pro grupo dos caras, deixa os 7, acho que vai ser bom até pro Leitinho ter mais alguém que queira lutar de maneira mais honrosa, pra equilibrar as coisas. Já a Maeve nessa temporada, ela não tava se importando tanto consigo, com os riscos que tava correndo, por mais que tivesse trabalhando escondidas, só de Bizuzu com o Billy e companhia, sabemos que o inimigo não é qualquer um. Então claro que criou toda aquela tensão, todo mundo ficou apreensivo pela Maeve na temporada, por sua segurança, e lá no fim quando ela aproveitou pra dar umas na cara do Capitão Pátria, adorei, mas pensei, já era agora, principalmente quando ele arrancou o olho dela, esmagou, mas acabou que tivemos sua redenção. Por mais que a Maeve tenha dentro de si aquele espírito de proteger os outros e ser uma super heroína de verdade, ela em diversos momentos foi conivente, ficou em cima do muro e fechou os olhos para muita coisa errada, mesmo que depois sentisse grande carga de culpa. E ao quase se sacrificar para salvar todos, ela trouxe um ar de redenção. E será que ela vai continuar ajudando eles, mesmo sem poderes? Ou será que vai dar um tempo? Depois de tudo, acho que ela tá merecendo uma folguinha pra viver em paz com a namorada, não acham? E ali no finalzinho apareceu que a Ashley escondeu a informação de que ela sobreviveu. A Ashley, coitada, o cabelo todo foi embora. Que puta estresse, não? E é engraçado ela humilhando os outros, assim como o capitão faz com ela, sem comentários. E pra finalizar dos personagens, quero ressaltar que eu gostei bastante do enredo do Trem Bala. Trouxeram toda essa questão de discriminação racial, tema importantíssimo, e ele não compreende a importância do seu papel, e ficou ainda mais nítido quando ele tentou se vingar do Falcão, achando que estava fazendo justiça pelo que aconteceu com seu irmão. E foram cenas mais pesadas, tanto naquele pedido de desculpa do Falcão, quanto essa, o que ele fez. Então dá pra entender o irmão dele no fim mandar ele embora, e a hora que descobre que
colocar um coração do outro em si. Nossa, putz, essa... nem sei o que dizer. Mas assim, Trem Bala é super babaca. Parece a todo momento que ele vai criar consciência, vai mudar, progredir e não. Sempre decepciona e retorna, estaca zero. Ou -1. Sim, não dá. Aí do profundo, ele foi humilhado, tava bem cadelinha do capitão, lambendo o chão que ele passava, assim como o Trem Bala. Vemos forte influência da mulher na sua ascensão, nessa volta aos 7, mas no final ela só deu um pé na bunda dele, não tinha como levar pro resto da vida nas costas, e ele não reconheceu nada. Típico. A cena dele comendo o polvo, fiquei com dó, era seu amiguinho. E o profundo já há algum tempo vem com um alívio cômico, apesar de sempre estar envolto em problemáticas bem sérias. Bom, como considerações gerais da temporada, gostei bastante do que vi. Confesso que quando eu comecei The Boys eu demorei um pouco pra engatar na série, só lá pelo episódio 4 da primeira temporada que me prendeu e depois adorei. E essa temporada 3 trouxe temáticas bem relevantes. Na verdade, The Boys escancara esses temas desde o seu início. Anteriormente vimos eles abordando sobre feminismo, machismo, LGBTfobia, racismo, supremacia branca, poder das mídias e toda essa mentira e manipulações que as pessoas fazem. E já que eles trouxeram bastante sobre masculinidade tóxica, principalmente nas relações pais e filhos, seja no caso do Billy, seu pai, do Soldier Boy, o capitão ou o Ryan, é aquilo, não importa, vilão, mocinho, todos são envoltos nisso. E é muito bom termos uma produção desse gênero que toque nesses assuntos, porque até vemos a DC, a Marvel nos últimos anos se preocupando em trazer maior representatividade, atribuir algumas críticas, passar mensagens de tolerância, diversidade, aceitação, mas ainda é muito sutil, com certo receio de atingir esse seu público que ainda se mantém numa mentalidade mais conservadora, vamos colocar assim, e que reclama de qualquer enredo que traga alguma alteração do seu material original, os quadrinhos. Sendo que a sociedade evoluiu, essas histórias foram criadas décadas atrás, num tempo em que as pessoas tinham uma visão diferente, e por isso mudanças muitas vezes devem ocorrer. E é exatamente aí que The Boys traz seu diferencial. Eles tocam na ferida de maneira mais escancarada, sem medo, e ela choca. Mas esses tipos de situações, violências que presenciamos no dia a dia, sejam físicas ou verbais, ou seja, julgamentos indiscretos apenas com o olhar, tudo isso é chocante, são formas de violência, o que torna o trabalho da série incrível. E claro, eles envolvem tudo isso em meio ao humor, meio a piadinha, mas, né, e naquele ritmo de histórias de super-heróis. Então, é muito divertido de acompanhar. Acho que os únicos pontos que eu fiquei meio assim com essa temporada é que eu esperava um pouco mais desse combate do Soldier Boy. Eles prepararam todo esse enredo, essa propaganda do personagem, cresceram essa ideia de confronto, de um gigantesco combate, trouxeram ele como aquela única esperança de derrotar o capitão, e no fim das contas pareceu assim que não deu em nada, não serviu tanto, por hora. Porque fica em aberto essa questão do Soldier Boy, esse soro para dormir eles podem usar, até mesmo para reduzir os poderes do capitão. Eles parecem guardar esse assunto para futuramente resgatar e utilizar como uma cartada em algum momento. E falando do futuro da série, acredito que a quarta temporada deve ser assim, a última, no máximo uma quinta, porque o lance do capitão ser o grande vilão já tá ficando desgastado. Isso dele nunca cair, nunca apagar, nunca acontece nada, e se forem mantê-lo nesse papel, não tem como segurar por muito mais tempo sem passar a sensação de que a equipe de mocinhos nunca sai do lugar, nunca consegue avançar, fazer algo relevante. E também acredito que eles aí pra frente devem explorar mais essa equipe do Soldier Boy, trazendo mais desse passado. E também me questionei, será que a Tempesta morreu mesmo ou foi só uma jogada? Que eles sempre estão por trás de tudo, né? Qualquer coisa suspeita tem o nomezinho deles. Até a senadora Newman, que se mostrava com uma resistência, acabou sendo revelado que ela é a filha adotiva do ex-presidente da empresa e que participa de manipulações, fez até um acordo com o capitão para ter benefícios próprios. Então tudo retorna para isso. E será que o gás é a chave? Vamos ter que fazer o quê? Claro, esperar, como sempre. A quarta temporada já foi confirmada e eu tô empolgado para ver o que nos aguarda futuramente. Eu gostei, achei essa temporada bem divertida, muito boa de acompanhar, passou muito rápido, me entreteu. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam, gostaram ou não, esperavam mais? Comente. E eu vou ficando nessa, um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!